pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Andando no vale de lágrimas, o mal eu não temerei. Jesus é a minha esperança, vitória eu sempre terei. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós hoje no Evangelho nos deparamos com a famosa perícope, a passagem do pobre Lázaro e do rico. Quando a gente se depara com essa passagem do Evangelho, o primeiro desafio é o seguinte: essa passagem é uma história ou é uma parábola? Esse aqui é o primeiro ponto que qualquer comentador do Evangelho vai ter que lidar caso enfrente essa passagem. Essa passagem do Evangelho nós só encontramos em Lucas, a história do rico e do pobre Lázaro. Só em Lucas, você não encontra nem em Mateus, nem em Marcos e obviamente nem em João. É um relato único. Mas a singularidade não está só no fato que só aparece em Lucas. A singularidade está no fato de que essa é a única história que Jesus conta em que ele cita o nome dos personagens. Por exemplo, quando eu pergunto se é uma parábola, é uma história, porque se você pensa nas parábolas que Jesus conta, em nenhuma delas ele cita o nome dos personagens. Uma das marcas das parábolas é o anonimato dos personagens. Então, por exemplo, você nunca vai saber qual é o nome do pai do filho pródigo. Você não vai saber como se chamavam os dois filhos. Você não sabe como se chamava o nome do pastor que perdeu a ovelha. Você não sabe como se chamava o nome da mulher que perdeu a dracma. Nem tampouco do administrador infiel. A marca de uma passagem é exatamente o anonimato. Aqui, extraordinariamente, Jesus cita o nome do pobre. Chama-se o quê? Lázaro. Como é que se chama o pobre? Lázaro é um nome grego. O nome hebraico é Eliezer, que quer dizer Deus ajuda, Deus socorre. Ajuda de Deus, socorro de Deus. E deixa eu dizer mais, apesar daqui no Evangelho, no relato, vamos dizer assim, do lecionário, não aparecer o nome do rico, ou seja, se no texto majoritário, assim que a gente chama em teologia bíblica, se o texto majoritário não diz o nome do rico, porém existe um papiro do século terceiro, do início do século terceiro, chama-se Papiro 75, em que o nome do rico aparece. O nome do rico é citado assim expressamente, Neues. Me pergunto o que é que significa. Eu não li essa parte. Então, aqui está, vamos dizer assim,
uma singularidade dessa parábola, o que leva muitos a dizer que não é uma parábola, mas uma história. E eu estava comentando com os frades aqui, hoje de manhã, com um frade, falando sobre o Evangelho, eu partilhei isso que eu disse para vocês. Aí ele disse assim: e qual é a utilidade de saber disso? Eu disse: tem utilidade sim. Se é histórico, se é uma história, quer dizer que aquilo que Jesus está ensinando em todos os seus particularidades, todos os seus particulares, tem um caráter de ensinamento, ou seja, tem um caráter de doutrina. Se o que Jesus falou aqui é histórico, isso quer dizer que o relato de Jesus não deseja apenas nos fazer pensar sobre a vida, mas ele também deseja nos instruir sobre a eternidade. Então vamos lá. Esse relato, como eu já disse, é diferente porque aparece o nome dos personagens, e se a gente olha a estrutura dele, ele tem vamos dizer assim, duas vidas diferentes, o rico opulento e o pobre. Ele tem dois destinos, a felicidade eterna e o sofrimento eterno, e no final ele tem duas questões, vamos dizer assim, dois pedidos. O rico faz dois pedidos a Abraão, né? Pois bem, o que é que esse relato Jesus nos ensina? Eu queria aqui pontuar 3 ensinamentos que nós podemos tirar, 3 verdades que nós podemos tirar a partir do relato do pobre Lázaro e do rico opulento. Primeira coisa, os dois destinos, a perdição eterna e a felicidade eterna. A partir desse relato, nós não temos como negar a realidade, não sei como é que você vai chamar, se você vai usar o termo hebraico Sheol, se você vai usar o termo Geena, se você vai chamar o termo hebraico Hades, ou se você vai chamar, como é conhecido, o inferno. Não tem como negar a possibilidade da perdição eterna. Neste Evangelho está muito claro. E talvez Jesus estivesse desejando ensinar essa verdade, como também da felicidade eterna. Então, com essa passagem, eu consigo entender que estão errados tantos os que negam a perdição eterna, como os que negam a eternidade do inferno. Segunda verdade que nós podemos descobrir aqui nessa passagem é que tem algumas igrejas cristãs que falam do sono da alma. Diz que a pessoa, quando morre, fica dormindo até a ressurreição dos mortos, como por exemplo os adventistas do 7º dia. Quando a gente lê essa passagem, a gente percebe que essa doutrina do sono dos mortos não tem fundamento bíblico. Do contrário, como justificar aquilo que o apóstolo Paulo diz: nem a morte nem a vida poderão nos separar do amor de Cristo. Ou quando o apóstolo diz, lá em Filipenses 1:23, meu desejo é partir para estar com Cristo. Se fosse partir para ficar dormindo, era melhor ficar vivo. Então aqui a gente percebe que a história de algumas igrejas do sono da alma é incompatível com a palavra. E por fim, com essa passagem, com essa história que Jesus contou, aprendemos outra coisa: que não é possível acreditar em comunicação com os mortos como uma modalidade de revelação. O rico opulento, ele sugeriu que Deus ressuscitasse os mortos para vir comunicar aquela realidade do além para os que estão vivos, para que eles se convertam. E a Bíblia diz que isso não é possível, não é válido. Por quê? Porque se nós quisermos saber como é o além, a palavra de Deus diz e Jesus diz
eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Para conhecer a eternidade e o além, eu não preciso que ninguém venha da eternidade. Fique lá mesmo, viu? Fique lá mesmo. Eu tenho o quê? A palavra de Deus. E a fonte segura de conhecimento. Muito bem, para encerrarmos esta mensagem, vamos dizer uma última palavra sobre a mensagem central, que claro que isso que eu pontuei não é a mensagem central da parábola, da história. O que essa história nos ensina? Primeira coisa a ser dita é que essa parábola, falando do pobre Lázaro e do rico opulento, ela não está criminalizando a riqueza, como se a Bíblia dissesse que a riqueza fosse uma coisa má. Vocês observem que se trata do rico opulento. Como é que eu sei que ela não está criminalizando a riqueza? Porque o Lázaro foi para o seio de Abraão, e se você conhece a Bíblia sabe que Abraão foi rico nesse mundo. Abraão tinha riquezas. Qual é o problema deste rico? Qual é a dificuldade deste rico? É o seu estilo de vida. Uma vida marcada pelo egoísmo. Uma vida marcada pela indiferença do outro. Em outros modos de dizer, aquele homem era rico, ele com a riqueza dele, ele poderia ter feito muito bem às outras pessoas, mas ele preferiu gastar o seu dinheiro com uma vida extravagante. Qual é o problema do rico opulento? É uma mentalidade que virou quase senso comum, uma cultura em nossos dias, um modus vivendi. Qual é o problema? É aquela de que o que vale é o meu prazer, o meu bem-estar. E para garantir o meu prazer e o meu bem-estar vale tudo. Para eu ficar bem e poder usufruir da vida, vale tudo. Vale, para ter a vida prazerosa, vale o aborto, vale a eutanásia, vale ser desonesto, vale roubar, vale se prostituir, vale usar as pessoas, vale manipular, vale roubar, vale ser indiferente à família, porque o que vale é aproveitar a vida. Ou seja, o problema é uma mentalidade de bom vivant. Eu quero viver a minha vida e não importo com os outros. O que o Senhor está nos ensinando no Evangelho hoje é que nada é mais contrário a um discípulo de Jesus do que esse estilo de vida. A palavra está nos exortando para vivermos olhando ao nosso redor, para sermos solidários com quem sofre, para sermos fraternos, porque o êxito da nossa vida não está, amados irmãos e irmãs, em contabilizarmos o quanto desfrutamos desta vida. O Senhor está nos ensinando que aproveitar a vida é aproveitar tudo que o Senhor nos dá. O Senhor te deu um dom, coloca a serviço o teu dom. É descobrir, amados irmãos, que todo momento, aqui neste mundo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos dá, o dom, a riqueza, o sucesso, tudo que Deus nos dá, é uma ocasião que Ele nos oferece de fazermos o bem a quem Ele coloca no nosso caminho. Essa é a diferença entre o rico, opulento e o Lázaro. Eu e você estou aproveitando minha vida
para fazer o bem às pessoas que o Senhor nos coloca diante de mim, coloca diante de nós? O que eu estou fazendo? Que o Senhor nos ajude com isso. Eu costumo dizer que a gente tem que aproveitar a vida. Vocês acham que vocês têm que aproveitar a vida? Sim ou não? Sim ou não? Quem quer aproveitar a vida? Levante a mão. Pois aproveite a vida para ganhar a verdadeira vida. Aproveite a terra para ganhar o céu. Aproveite o tempo para ganhar a eternidade. E isso se faz vivendo como discípulo de Jesus. Não perca tempo com maldade, com mesquinharia. Não perca tempo. Aproveite a vida. Seja bom. É bom ser bom. Faz bem fazendo bem. É bom ser generoso. É bom ser perdoar. É bom ser bom. E eu fico encantado com os ensinamentos de Jesus, esse caminho que Ele apresenta para mim e para você, porque esse caminho é o caminho que faz a gente viver de verdade e ser feliz de verdade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos abençoe, e maravilhoso é seguir Jesus. Vocês estão felizes em seguir nosso Senhor? Estenda sua mão e diga comigo: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Toda a igreja. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Confesso na vida e na morte que tudo